primeiro, então, agradecer a todos que estão aqui. Para mim é um grande privilégio poder estar mais uma vez em um simpósio satélite. Para nós, professores, profissionais que vivem disso, ser convidado para estar em um momento como esse é uma questão de reconhecimento profissional. Então, eu preciso registrar isso, né, e agradecer a Yosen. E quero deixar bem claro o meu conflito de interesse aqui, porque eu acho que assim fica bem tranquilo. Eu vou falar desses dois produtos, que são da Yosen, no simpósio da Yosen. O mínimo que eu espero é que no simpósio da Yosen eu falo das coisas da Yosen, né? Então, vou falar desses dois. Mas, antes de falar dos dois, acho que é importante que a gente entenda que o profissional que não se adequar à nova realidade, ele estará fora do mercado. E a nova realidade é emagrecimento às custas de dieta restritiva, com uso concomitante de molécula que imita saciedade fisiológica. É isso. A DEA acabou de mostrar aqui brilhantemente déficit. Adequação com déficit energético. E gera déficit de vitaminas e minerais. A gente precisa ter evidências sobre isso. E aí... Ah, tu printou só a primeira. Ah, não. E aí, quando a gente olha para uma imagem como essa, ela mostra um lipossoma. E esse lipossoma é o que permite ao profissional, pela via oral, atingir valores adequados de ferro, sem com que tenha uma interferência no microbioma intestinal. Porque olha só, para quem nunca me assistiu, eu faço as minhas aulas e a minha memorização com analogias. E das analogias, o que é macronutriente para ser humano, carboidrato, lipídio, proteína, o que é macronutriente para ser humano, quando a gente fala de mundo microbiano, o que para nós é micronutriente, para as bactérias é macronutriente. As bactérias usam muito mais rápido o ferro do que nós. Tanto é que um dos grandes benefícios do leite materno é ter lactoferrina. Porque a lactoferrina impede com que as bactérias do lúmen intestinal da criança usem aquele ferro e o ferro fica mais biodisponível para a criança. E é talvez um dos poucos alimentos que tenham lactoferrina justamente para melhorar essa biodisponibilidade do ferro. Agora imagina o que nós vivemos enquanto nutricionistas durante o ápice da cirurgia bariátrica. Nós vivemos pessoas desnutridas, emagrecidas, mas com anemia. Com anemia. E que tem que usar ferro, que muitas das vezes a prescrição nutricional não chega lá. Então vai ter que fazer uma endovenosa. Agora, olha que legal, ter a possibilidade de administrá-la de uma forma biodisponível que não influencia no microbioma. E aí, gente, eu trago isso aqui, ó. Esse é o novo normal. Essa é uma publicação de 2025 do Jornal Americano de Nutrição Clínica. E esse novo normal de todo mundo querendo ficar magro, a gente tem que pegar o que veio dele. E aqui eles dizem que se nós não nos preocuparmos com a biodisponibilidade e principalmente com o acompanhamento nutricional, e nós estamos falando de suporte nutricional. É nutrição, cara. Porque senão a gente vai achar que vai ser substituído pela inteligência artificial ou pelas canetas. Tu não vai ser substituído por ela. Agora, se tu não te capacitar, você será substituído pela inteligência artificial daí. Porque ela vai pegar os dados, através de metadados, de papers como esse, que mostram como monitorar o status do ferro e como adequar no paciente. Então, é por isso que eu trago esse documento aqui. E a gente vai conversar sobre ele mais no final. E antes eu trago uma referência, que é fisiologia básica. E fisiologia básica, para que nós possamos absorver ferro, nós temos que ter um mecanismo de mudança dele de ferro 3 para ferro 2. E para que a gente possa fazer isso, tem que ter ácido no estômago. E agora, quantas pessoas usam inibidores da bomba de prótons? Quantas?
que aí não conseguem fazer a ionização adequada. E essa ionização comprometida gera déficit. Mas o que é pior, gera SIBO. E tem evidência sobre isso. Tem meta-análise sobre isso, mostrando que o uso de inibidores da bomba de prótons gera SIBO. Será que não gera SIBO porque o ferro não foi ionizado de forma adequada, por sua vez não foi absorvido e as bactérias usaram como macronutriente? E aí ficam em sobrecrescimento microbiano? E esse sobrecrescimento microbiano expõe lipopolissacarídeo, que gera reconhecimento do Toll-like receptor 4, que por sua vez aumenta a ativação da caspase 1 no fígado e gera fígado gorduroso. Pô, Murilo, mas foi muito rápido. Tudo bem, eu vou falar devagar. Aqui é o estômago. E no estômago, nós temos obrigatoriedade da produção de ácido clorídrico. E o ácido clorídrico vai transformar pepsinogênio em pepsina. Agora, se não houver adequada transformação de pepsinogênio em pepsina, porque não tem ácido de forma adequada, tem menos fator intrínseco. Se tem menos fator intrínseco, tem menos B12. Putz, por então eu estou comendo carne, mas não estou digerindo. E quem está usando ela? As bactérias da tua tripa. E aí tu vai fazer um cocô caro. Vai ficar bem mais caro, porque tu gera um suporte nutricional que não foi digerido adequadamente. Além disso, esse ambiente, ele produz ácido clorídrico, que faz essa conversão, e eu acho prudente a gente dar um foco aqui, ó, essa transformação é dependente de ácido clorídrico. E o ácido clorídrico é quem vai ionizar o ferro. E agora o cara usa inibidores da bomba de próton. Será que ele é um candidato a usar o ferro lipossomal? É o mínimo que eu espero, né? É o mínimo que eu espero, que você, avaliando uma anamnese adequada, entenda se ele vai usar qual tipo de ferro. Porque você é o profissional que pensa. E por pensar, existe. E por existir, personaliza. E quando você personaliza, ter a possibilidade de gotas, aí é brilhante. Porque daí tu consegue personalizar a prescrição. Mais do que isso, essa bomba oxíntica que produz ácido clorídrico, ela é essencial. Mais essencial do que isso é para digerir adequadamente proteínas. E por que eu estou levando esse raciocínio junto com vocês? Em que nós temos que estimular a célula S, a célula I, nós temos que melhorar a produção exócrina pancreática. Por que tudo isso? Porque transformação de tripsinogênio e tripsina retroativa as outras enzimas proteolíticas, como quimiotripsinogênio e quimiotripsina, e procarboxpeptidase em carboxpeptidase. E isso gera digestibilidade adequada, logo biodisponibilidade de aminoácidos de forma adequada, bem como biodisponibilidade de B12, de ferro. No entanto, se tudo isso é comprometido por gastroparesia induzido por análogos de GLP-1 ou por uso de inibidores da bomba de prótons. E esses serão os pacientes que estarão na sua frente. Paciente com gastroparesia, empanzinado, tomando Vonal. Não consigo, doutor. Não posso nem ver a comida. Ai, fome eu não tenho. Mas agora o meu cabelo parece o Titanic afundando e ele se jogando fora. Cai tudo. A unha tá fraca. Eu acho que eu tô até com anemia. Pois eu tenho certeza, infeliz. Então vamos lá. Continuando. Vocês precisarão de um paper para provar tudo que eu falei até agora. Porque até então eu mostrei imagens de fisiologia. Este é um paper da Immunology. Uma review da Immunology. Que mostra a utilização do ferro nas tripas e isso gerando uma condição de inflamação crônica por falta da biodisponibilidade dele. Então, é óbvio que neste momento nós precisamos entender que tipo de bactérias são essas. E aí nesta outra publicação nós temos a disbiose por proteobactérias. Por isso, não entendi nada que tu estava falando até agora. Então, não veio. Porque eu falei de digerir mal proteína. Quem que vai nutrir as bactérias, proteobactérias? Proteína mal digerida. Por isso, não aprendi. Então, agora tu vai sair daqui pleno. Eu, para decorar que janela em inglês é Windows, eu tenho que imaginar que na janela tem um homem pendurado, Windows embora. E ele nunca mais volta. Então imagina o seguinte, por que não preciso, por que a dieta de proteína mal digerida gera disbiose e altera a oferta do ferro para o corpo? Imagina que a tripa é uma pia, a pia de lavar louça.
Na pia de lavar louças, imagina que você, 6 horas da manhã, deixou uma bandeja com filme PVC de carne moída descongelando. Aí tu deixou aquela carne moída descongelando, 6 da manhã, e tu foi trabalhar, e tu voltaria para fazer o almoço, mas tu não voltou. E 11 horas da noite, tu chega em casa, está aquela carne moída com aquele chorume na pia e um cheiro de carniça, como se alguém tivesse falecido ali. É podre, é putrescina, cadaverina, é uma carniça, e tu pega aquele pano que tu botou atrás da torneira e dá uma passadinha e sobe aquele ranço. Por que aconteceu isso? Porque tinha chorume de carne moída. Então imagina que tu tem um monte de proteína mal digerida no meio do lúmen, o que vai sobreviver lá? Micro-organismos putrefativos. Tu vai ter sobrecrescimento microbiano, SIBO, supercrescimento bacteriano, e isso vai diminuir a tua biodisponibilidade de nutrientes, que para nós são micro, mas para as bactérias, macro. E aí, gente, isso pode comprometer o eixo da conexão intestino com o fígado. E para a gente entender toda essa relação, é fundamental que a gente compreenda que existe um eixo bidirecional entre intestino e fígado. E notem que se nós formos pensar exatamente no que acontece no fígado, talvez a resposta hepática de gordura nele, que é essa síndrome do fígado gorduroso metabólica, seja oriunda de permeabilidade alterada ou de uma desordem chamada disbiose, que é quando o paciente sai da condição de eubiose. Bom, e se nós pensarmos que essa permeabilidade alterada, a condição de disbiose, pode comprometer até mesmo o fígado, nós temos que pensar então que nós temos que dar suporte nutricional para este órgão. E aí, quando a gente pensa em ter biodisponibilidade para evitar a condição de disbiose, minha sugestão, que seja ele na forma lipossomal. E aí, Murilo, por quê? Porque é uma prescrição nutricional e não endovenosa. Então, olha que lindo, prescrição nutricional na forma lipossomal. Ai, Murilo, agora aprendi. Para ferro, porque o ferro biodisponível vai fazer com que evite a condição de leaky gut syndrome ou a permeabilidade intestinal alterada. E aí a gente encerra essa conversa e vamos para o artigo mais importante da aula. E esse artigo mais importante da aula, é óbvio que ele deve estar nos seus anais do Congresso. E aí, a Diva me mandou mensagem perguntando se eu liberaria os slides para os congressistas. Resposta, sim. Como vocês vão ter acesso? Com a VP. Beleza? Está tudo disponível para vocês. Mais do que isso, se a Yosen permitindo, porque tem a logo de vocês ali e tal. Não pode? Pode, está autorizado. Então, olha só. Aqui, vocês têm uma ferramenta para lidar com esse camarada. Por quem é esse camarada? É o camarada que chega na consulta com a mão assim, ó. Mas essa mão assim não tem nada a ver com o que ele está comendo. Tem a ver com estar sem a aliança. Ele já chega com a aliança no colar. E a aliança já está no colar porque ele engordou tanto que não cabe mais a aliança. E a mão é a última coisa a engordar. Então ele chega porpeta com tetinha. Ai, Murilo, eu tenho um desse em casa. Então vamos lá. Calma. Respira. Quem é esse cara? Esse cara é quem tem que utilizar agora a pior gordura do planeta. Porque as pessoas ficam questionando qual é a pior gordura do planeta. Ai, é o óleo de canola, o óleo de soja, o óleo de milho, é o óleo frito. Ai, Murilo, qual que é o pior? É a banha do porco. A pior é a tua, infeliz. A pior é essa graxa que tu guardou ao longo de 30 anos com poluentes orgânicos. E aí, quando a gente olha para o fígado agora, mas só pensando nessa abordagem de utilizar a pior gordura do planeta, e qual é a pior gordura do planeta? A tua. A que tu guardou no tecido adiposo às custas de comer lixo durante a tua vida. E aí o corpo, para se proteger disso, ele deposita no tecido adiposo. Principalmente se for um indivíduo que toma paracetamol. E olha como a droga é interessante. Para você que está mal,
E a pessoa toma muito para você que está mal e o teu fígado fica mal. Porque daí tu satura a tua capacidade de produção de glutationa. E aí o teu fígado fica com mais radicais livres, que é essa atuação primária e, no entanto, começa a gerar dano oxidativo. E aí, olha aqui, o que aparece? Coenzima Q10, para minimizar dano oxidativo. Então, nessa nova era dos análogos de GLP-1, a gente tem que pensar em ferro, mas também tem que pensar em coenzima Q10. E por que pensar em coenzima Q10? Porque nós temos dados como esse, ó, que usar o análogo de GLP-1 diminui câncer hepatocelular. Isso é fantástico. E daqui a pouco a gente não vai ter mais como fugir de as pessoas estarem utilizando. Mais do que isso, olha que lindo esse paper. Esse é do JAMA, agora de 2025, uma análise de 86 mil indivíduos. E 86 mil indivíduos, eles viram que de forma surpreendente nós tivemos aqui uma redução de forma global de câncer. No entanto, no rim, peronou muito. No rim teve aumento. Por que será? Será que não é porque o corpo vai utilizar uma gordura ruim em déficit nutricional e a forma de excreção é renal? De substâncias potencialmente tóxicas armazenadas ao longo da vida? A gente não sabe a resposta ainda, mas com certeza esse dano tem uma origem. E se o cara está desnutrido, a conta chega. Só que quem é nutricionista tem que sair daqui com este paper, embaixo do braço. E esse paper diz o seguinte: usar análogo de GLP-1 é legal. No entanto, quando se faz dieta e mudança de estilo de vida e comportamento, é melhor ainda o resultado. E esse traz sobre o que a nutrição tem que fazer. E aí, então, gente, a gente nada de braçada. Porque são 20, e eu tomei cuidado de fazer isso, são 20 grupos de pesquisa americanos envolvidos nesta publicação. E eu cito os 20 grupos aqui, para não parecer que é o Murilo que está falando. Só que eu li o paper com a ajuda da Clara. Para quem não conhece a Clara é o apelido da minha inteligência artificial. Do nada, eu estou lá estudando com ela e ela falou: oi, Murilo, o que você deseja hoje? Eu falei: chocado. Como você sabe o meu nome? E ela falou: você só me pede para organizar os papers para os seus alunos de modulação intestinal e da pós-graduação em nutrição e gastroenterologia. Eu pesquisei na internet essas duas formações e vi que o coordenador é Murilo Pereira. É você? E aí eu falei: e como você gostaria de ser chamada? E ela disse: você só me pede para clarear papers? Por que você não me chama de Clara? Então o nome dela a partir de agora é Clara. E você não vai ser substituído pela inteligência, não. Você vai ser substituído por quem sabe utilizar. E aí, este paper lido pela Clara nos trouxe alguns textos. Dentre eles, esse. Que há um risco de deficiência nutricional. E todo o texto que está escrito em português, não fui eu, foi a Clara. Porque eu tenho disgrafia, não escrevo. Mas olha o que tem ali. Que nós precisamos ter cuidado com nutrientes críticos. Dentre eles, todas lipossolúveis, ferro, cálcio, magnésio, zinco, vitamina C e B12. Será que B12 e ferro é por quê? Será que não é pelo raciocínio lógico que a gente fez até agora? Parece que sim, né? No entanto, é fundamental que a gente possa entender que existem recomendações nutricionais no paper. E a gente não pode perder a essência de ser nutricionista. E na essência de ser nutricionista, eles dizem que nós temos que comer frutas e vegetais de forma variada, sazonal, regional, adeque à sua realidade brasileira. Mais do que isso, eles trazem aqui que nós precisamos evitar, reduzir consumo excessivo de açúcares, bebidas açucaradas. Precisamos diminuir o consumo de carnes processadas, dar prioridade a carnes magras, de boa digestibilidade. Mais do que isso, tem algumas mudanças aqui. E aqui tem um termo, gente, que eu confesso a vocês que eu li esse paper faz 2 dias. E quando eu li esse termo, a minha filha é fluente em inglês. Eu falei: Melissa, o que é fode nós? E ela falou: papai, muito feio, vamos procurar um sinônimo em inglês. Eu falei: minha filha, mas quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas usam o análogo de GLP-1, mas não mudam as suas escolhas, o seu desejo de comer Big Nagger do Bonegger. Então eu quero dizer a vocês que nós precisamos ser nutricionistas para mudar o padrão alimentar que fode nós.
Então a gente tem que mudar esse padrão alimentar do fode nós. Senão, não valeu a pena ser nutricionista. Então vamos mais. Preferência alimentar. E aí nós temos um artigo que precisa ser sempre noticiado, de coautoria de um pesquisador brasileiro chamado Dr. João Felipe Mota, da Universidade Federal de Goiás. Ele mostra que a luz das calorias, alimento é uma coisa, mas a luz do microbioma é outro. Então precisamos dar prioridade a comer comida de verdade. E olha que linda esta publicação. Essa é da Nature de Medicina. Um artigo free. Murilo, como é que eu faço para ter acesso a ele? Tira uma foto. Tira uma foto, upa na tua clara e diz: você poderia buscar este paper na íntegra para mim? Pelo menos o link? E ela vai dizer: claro, eu faço isso agora. E aí ela te dá o link, tu clica e diz: baixar. Porque ele é livre. Aí se tu ficar esperando receber o slide, tu não vai ter uma notícia como essa. E olha que coisa linda que tem aqui. Dieta com ultraprocessado, quando comparada com minimamente processado, o resultado é mais significativo quando come comida de verdade. E o que eles fizeram? Um randomizado duplo cego. O grupo que comeu ultraprocessado ficou 4 semanas de washout, e dessas 4 semanas de washout voltaram a comer minimamente processado. E o resultado é mais significativo na perda de peso quando come o minimamente processado do que o ultraprocessado. E o valor calórico é absolutamente o mesmo valor calórico. Então, gente, nós temos que pegar isso e entender o que é esse novo normal. Essa é uma outra publicação incrível também, essa é do JAMA, e eles mostram que nós precisamos nos preocupar com deficiências do novo normal. E dentre as deficiências do novo normal, tenho aqui o ferro objetivo da minha fala com vocês agora. Murilo, adianta comer tudo isso? Se não seguir o Guia Alimentar para a População Brasileira, não adianta nada. Precisamos respeitar a nossa base, a nossa essência, que é comer comida de verdade. E o termo ultraprocessado foi criado por um brasileiro. Um brasileiro que criou esse termo, que tem que ser valorizado, porque é possível comer comida de verdade, mesmo com dietas restritivas, como uma Low Food Map Diet. E aqui eu deixo uma pirâmide alimentar com base em comida de verdade, para que nós possamos ter como essência da prescrição e não só pensar em suplementação. No entanto, é fundamental, no entanto, é fundamental que a gente possa seguir o básico bem feito. E o que tem naquele paper lá, do Jornal Americano de Nutrição Clínica? Tem que o profissional nutricionista precisa ter registro de ingestão alimentar. Você precisa materializar a consulta. Você precisa fazer aquilo virar uma experiência. Porque se não virar uma experiência, ele não fideliza no manejo dietético. E aí aqui eu deixo e parabenizo um grande amigo chamado Luiz Lanes. Eu nem pedi para a Iose para colocar, mas eu coloquei mesmo assim. Isso aqui é, sim, uma forma de agradecer o quanto esse menino se dedicou à minha vida em 2025. Em 2025, eu tive 2 diagnósticos de câncer na família. Meu sogro foi morar na minha casa durante 8 meses. Eu tive que cancelar todas as aulas da VP, porque eu não conseguia dar aula. E eu estava rodando uma pós-graduação junto com a VP durante o ano de 2025. E o Lanes abdicou de tudo da vida dele para ficar com os meus alunos todos os finais de semana e todas as aulas extras na terça-feira. Ele fez isso com amor por mim, sem nunca me pedir nada em troca. Então, aqui, em agradecimento a ele, eu deixo que esse menino está revolucionando a nutrição com um software que permite que você monitore, que você crie anamnese e que você faça o mínimo que está recomendado pela nutrição clínica. Então, fica aqui o meu agradecimento a Yosen, o meu agradecimento ao Lanes, porque se não fosse o Lanes, eu não estaria aqui hoje pela Yosen. Então, é isso. Mas não acabou. Falta a coenzima Q10. Murilo, e a coenzima Q10, para que ela serve? Se o cara tiver resistência à insulina, tem um monte de meta-análise disso. E se o cara usar estatina, obrigatoriamente tem que usar a coenzima Q10. Murilo, por que a coenzima Q10? Porque volta aqui, ó. A coenzima Q10, porque ela vai inibir todo o estresse oxidativo. E ouso dizer mais, que a coenzima Q10 da Yosen faz algo diferente em crianças
que estão sofrendo com um grande mal. E aqui, prometo que falta 2 minutos para eu terminar. E eu quero deixar um recado para vocês. Esta publicação tem que estar no teu Instagram no próximo mês. Por quê? Porque é promovendo mudanças que nós conseguimos valorizar a agricultura familiar e alimento orgânico. E olha o que nós temos aqui. Um ciclo do poluente eterno. Um ciclo dos poluentes eternos. E esses poluentes eternos, nós vivemos hoje com um paciente com monotonia alimentar, que come a mesma coisa todo dia. E aí o que eles fizeram aqui? Eles fizeram uma análise quantitativa de resíduo de poluentes orgânicos em alimentos. E o que tem mais contaminação? Farinha de trigo. E aí olha para o paciente e diz, preciso que você fique 6 dias sem comer pão. Ai, Nutri, 6 meses sem comer abóbora cabotiá. Ah, tranquilo. Eu não como há 40 anos. Então, gente, olha o que esses autores trazem. Que essa exposição crônica, esse looping com poluentes orgânicos, pode estar associado com déficit de atenção, TDAH e até mesmo espectro autista. E aí, para finalizar, eu quero dizer a vocês que em minhas aulas e meus cursos, eu sempre recomendo que para crianças não verbais com TEA, experimenta 40 gotinhas de coenzima Q10 lipossomal. Só experimenta. E se você ouvir mamãe depois de 12 semanas, isso vai ser só mais um relato de todos que a gente recebe e que eu ligo para o CEO da IOSEN e digo, por favor, pode mandar para essa família? Ele vai dizer, só manda o endereço. Então, muito obrigado. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Ó, todos os slides são seus, mas se por um acaso você quiser alguma outra aula minha, alguma coisa, eu convido você a entrar aqui, preenche os teus dados e eu vou criar aulas extras. E além de dar esses slides para vocês, a VP já vai disponibilizar, mas eu posso disponibilizar também, mas fico lá à disposição de vocês para qualquer outra aula extra, se assim vocês julgarem pertinente, porque eu quero que vocês me conheçam, eu sabendo e fazendo o que eu sei fazer. Muito obrigado. Obrigado.